Esse negócio de comprar PC pronto não tá com nada. O negócio é montar o seu próprio PC, escolher as peças e decidir como que vai ficar o seu PC do zero, peça por peça. Como é que você vai escolher peça por peça? Se o PC não vem montado, como é que você vai saber se elas se encaixam, se elas são compatíveis? E se você comprar uma peça que não é compatível com a outra, será que vai ter algum problema? Será que não vai funcionar? Será que você vai queimar alguma coisa? Isso custa muito caro. Por isso que eu tô aqui para te ajudar em descobrir se as peças são compatíveis. Será que a sua placa de vídeo é compatível com a sua placa-mãe? Será que você pode misturar AMD e Intel, Nvidia e AMD? Será que isso não vai dar problema? Nossa, cara, tava olhando umas fotos aqui e já faz uns 10 anos que eu não uso uma fonte PIC 3 em 1. 10 anos realmente é muito tempo. Mesmo assim, eu continuo recebendo anúncio dessas fontes. Só porque eu pesquisei uma vez. Mas daí você tá sofrendo à toa, é só usar uma VPN. E esse negócio realmente funciona? Dá pra confiar? Funciona assim, se é confiança que você está procurando, tem a NordVPN que também está comemorando 10 anos. E se você não conhece, VPN é um software que funciona como um tipo de filtro de informações online, que transforma todos os dados que você envia e recebe, como usuários e senhas, em informações indecifráveis. Isso dificulta o acesso de terceiros indesejados à sua conexão. Além disso, se você quiser assistir canais de streaming de filmes, séries ou até ter acesso de jogos online com IP Block para o Brasil, você pode. Isso porque ele criptografa o seu IP e faz parecer que você está acessando de qualquer outro país do mundo. Claro que usar VPN geralmente influencia na conexão na internet, mas a NordVPN garante que você terá uma conexão mais rápida e leve, graças à tecnologia NordLynx, que funciona com base no protocolo WireGuard. WireGuard. É tão seguro que nem eu consigo hackear a palavra. E ela funciona nos smartphones também. É uma ótima alternativa para você usar internet em redes públicas ou fazer compras online de forma segura, sem medo de roubarem os dados do seu cartão de crédito. Vou aproveitar e contratar agora. Pera, então aproveita essa oferta especial que traz um plano de 2 anos, mais um mês grátis e mais um bônus. Tudo isso com preço dinâmico aqui para o Brasil, então não é como se eles simplesmente traduzissem o preço lá de fora para você que está morando aqui no país. E se de repente eu não gostar ou não resolver o meu problema, o que eu faço? Não se preocupa não, que se você não ficar satisfeito, em até 30 dias eles garantem o seu dinheiro de volta. Então aproveita, acessa o primeiro link aqui na descrição desse vídeo e baixa agora mesmo o NordVPN. NordVPN, mais do que apenas uma VPN. E é bastante compreensível você ter essa dúvida, afinal são vários componentes que podem ser instalados no seu PC de diversas marcas, diversos modelos, cores, tamanhos e sabores. E depois de você entender que RGB vai bem em tudo, fica aquela dúvida, mas e aí, como é que eu faço para combinar as coisas? Como é que eu faço para saber se é compatível? Será que essa placa de vídeo funciona com essa placa-mãe? Será que encaixa? Será que eu vou ter alguma limitação? Será que eu posso combinar, de repente, uma AMD com Intel? Será que não vai dar problema esse negócio? São fabricantes diferentes, e eu vi uma história aí, meu tio falou que na época dele não era muito bom, e aí eu resolvi que, na verdade, eu acho que eu vou comprar Nvidia e Intel, ou eu vou colocar AMD com AMD em processador e placa de vídeo, porque com certeza vai ter alguma vantagem. E, bom, a história é um pouco mais complexa do que isso. Sim, existem incompatibilidades de produtos, mas hoje em dia não existem mais incompatibilidades de marcas. Então, se o seu medo é, por exemplo, combinar uma placa de vídeo AMD com um processador da Intel, ou de repente combinar um processador da AMD com uma placa de vídeo da Nvidia, você não vai ter problema nenhum. Eu vou ter vantagem combinando um processador da AMD e uma placa de vídeo da AMD? Vai, mas é bem limitada. Hoje o que a gente tem é um Resizable Bar de luxo, que eu nunca lembro o nome, mas é esse nome aí, da AMD, em que você consegue ganhar um pouco de desempenho por conta do PCI Express 4.0 dos processadores e da placa de vídeo e da placa-mãe. Mas isso exige uma combinação específica de hardware e o ganho, bom, é irrisório, então não faz muito sentido. E na Intel e na Nvidia também tem isso, só tem o nome de Resizable Bar, que não é um nome gourmet. Mas a verdade é que você pode combinar o hardware, não tem muito problema. Mas não tem compatibilidade de driver? Não, a placa de vídeo tem o driver dela, a placa-mãe tem os próprios drivers, não tem nenhuma incompatibilidade nesse sentido. O que não quer dizer que você não possa encontrar limitações em alguns cenários bem específicos que eu vou explicar para você. Um deles é a versão do PCI Express, e essa é uma coisa muito chata de descobrir. O PCI Express são as linhas de comunicação que saem do processador, que vão para o chipset, que se comunicam com os demais componentes que tem na placa-mãe. Eu estou falando especificamente da versão PCI Express, essa daqui que vai à placa de vídeo. Pode ir outra coisa, mas normalmente vai à placa de vídeo. Porque, infelizmente, hoje nós temos placas que têm menos lanes PCI. Pois é, esse negócio de racionamento de lanes. Não é nada disso. É que, na verdade, nós temos
temos um PCI Express com uma largura de banda maior, o que significa que as vias são mais largas e você não precisa de uma quantidade de faixas tão grande para levar a mesma quantidade de tráfego. Não sei se é simples de explicar, mas eu acho que deu para entender. Enquanto que nas versões anteriores do PCI Express 3.0, 2.0, nós precisávamos de cada vez mais lanes e elas eram mais estreitas, levavam menos tráfego. Hoje nós temos algumas placas de vídeo com PCI Express 4.0 X8 e essas placas não devem apresentar nenhum problema de desempenho para rodar mesmo em PCI Express 3.0. Perceba que são versões diferentes, o PCI Express 3.0 e o 4.0. Mesmo assim, não existe incompatibilidade. Elas funcionam. A placa de vídeo 3.0 funciona no 4.0 e vice-versa. Mas ao trazer um PCI Express 4.0 X8, quando você coloca ele em PCI Express 3.0, ela vai continuar trabalhando em X8, mas vão ser menos lanes. Porque PCI Express 3.0 X8 possui menos lanes do que o PCI Express 4.0 X8. Mesmo assim, você não deve enfrentar problema de desempenho. O mesmo serve para o PCI Express 4.0 das placas de vídeo. Pelo menos até a geração RX 6000 e RTX 30, a gente não tinha nenhum problema de incompatibilidade. Se tiver alguma atualização, procura aí no canal que deve ter algum vídeo sobre isso. A grande exceção aqui é a RX 6500 XT, que utiliza PCI Express 4.0 X4, ou seja, ela é ainda mais limitada e sim, se você utilizar em PCI Express 3.0, você vai ter uma grande perda de desempenho. Não quer dizer que é incompatível, apenas que você vai limitar o desempenho. Um outro ponto bem importante a se tratar é sobre o NVMe ou o SSD M.2. Então nós temos aqui dois cenários diferentes. Nós temos o SATA M.2 e o NVMe. O SATA possui a mesma taxa de transferência do que as portas SATA, ou seja, a única vantagem dele é realmente o formato. E quando você coloca ele nessa porta, ele vai funcionar em velocidades limitadas pelo seu próprio projeto. Enquanto que o NVMe PCI Express, ele tem uma velocidade muito superior. E nós temos as versões diferentes, o PCI Express 3.0 e o 4.0. O NVMe PCI Express 4.0 tem uma velocidade muito maior de leitura e de escrita, mas para isso ele precisa de uma plataforma PCI Express 4.0 e para isso não basta só a placa-mãe possuir suporte a PCI Express 4.0, porque o processador é quem vai alimentar essas lanes PCI Express. Então, se você tiver uma placa-mãe que é PCI Express 4.0, como por exemplo uma Z590, mas você utilizar um processador que não possui suporte a PCI Express 4.0, como o processador de 10ª geração da Intel, você não vai ter suporte ao PCI Express 4.0. Então isso é importante observar porque acontece tanto na AMD quanto na Intel. Existem compatibilidades de versões diferentes. Por exemplo, na AMD você consegue colocar até um Ryzen 5000 nas X370, inclusive tem vídeo aqui no canal, dá uma conferida, mas você não vai ter suporte, obviamente, ao PCI Express 4.0. Isso porque a placa-mãe não tem suporte ao PCI Express 4.0, apesar de o processador ter. E isso pode acontecer em ordem inversa também, instalar um processador mais antigo numa placa-mãe mais nova e não conseguir o suporte ao PCI Express 4.0. Mas vai funcionar do mesmo jeito, Robson? Em tese vai funcionar, mas você vai ter uma velocidade muito menor. O que não faz sentido, você vai comprar algo mais caro para ter uma velocidade inferior que você poderia conseguir com algo mais barato. Em relação às memórias, nós também temos diferenças e aí sim são de compatibilidade. Na memória RAM nós temos diferentes versões, temos DDR3, DDR2, DDR4 e DDR5. As mais recentes são DDR4 e DDR5, ainda se encontra DDR4 no mercado para a plataforma AMD e Intel, inclusive a 12ª geração da Intel é compatível com DDR4 e DDR5, não na mesma placa-mãe, o que significa que se você comprar uma placa-mãe que é DDR5 e tentar instalar módulos DDR4, primeiro que fisicamente você não vai conseguir, quer dizer, não vou dizer que você não vai conseguir, na parte da marretada provavelmente você consiga, mas não é o correto, ela não vai funcionar. Pô, Robson, mas você falou que o processador é compatível com ambos. O processador é, mas a placa-mãe não. Então isso é uma questão de compatibilidade, realmente não vai ser compatível. O processador funciona com as duas memórias, mas em placas-mãe com suportes diferentes. Uma memória DDR4 com placa-mãe DDR4, memória DDR5 com placa-mãe DDR5. Outras questões de compatibilidade são um pouco mais simples de a gente entender. Por exemplo, os processadores AMD só são compatíveis com placas-mãe AMD. Fala, pera, mas a AMD não vende placa-mãe, Robson, como é que eu vou saber? Você vai ter que procurar o socket ou o chipset. Acaba sendo mais fácil você encontrar pelo chipset. Então você vai lá procurar, por exemplo, da AMD, uma placa-mãe B450, uma placa-mãe B550, B350. E eu sei, é um pouco confuso porque a Intel também tem modelos com B e elas também têm numerações bem próximas, como B560, B660, B460. Eu sei, é um pouco confuso, mas não é tão difícil assim. Procura lá a compatibilidade, normalmente vai estar lá dizendo se é compatível com AMD, ou com Intel, ou com Core, ou com Ryzen, e você vai saber que funciona para essa plataforma. Dentro das plataformas de placa-mãe você precisa encontrar a geração. Sim, qual geração tem suporte? Qual geração? Eu digo o socket do lado da Intel e do lado da AMD é um pouco mais complexo. Mas começando pela Intel é muito fácil, procura lá qual é o
socket compatível, vai estar escrito lá LGA 1156, 1700, 20, enfim, tem vários sockets. É só você procurar lá e você vai saber se o processador é compatível. Você procura, esse aqui é o socket LGA 1700 e a placa-mãe é LGA 1700. É compatível? Sim, mas você sempre deve consultar porque existem alguns detalhes técnicos. Por exemplo, nós temos processadores bloqueados e desbloqueados. Então quer dizer que é compatível com qualquer placa-mãe? Sim. Se você pegar uma placa-mãe bloqueada para overclock e colocar um processador desbloqueado, por exemplo, pegar um 12900K e colocar numa B660, vai funcionar? Sim, mas você vai perder o suporte overclock, portanto, não faz muito sentido comprar um hardware e não utilizar aquela feature. Você pode, mas não faz muito sentido. Então faz mais sentido você combinar com um processador que é bloqueado para overclock, um processador sem o K no final. Ao contrário, também é a mesma coisa. Pegar um processador bloqueado e colocar numa placa-mãe desbloqueada pode, e em alguns casos pode até trazer vantagem, já que você pode fazer ali um desbloqueio do limite do TDP e trazer um pouquinho de performance. Mas esse é um assunto para outro vídeo. O caso é que sim, é compatível das duas formas, mas existem combinações melhores. Inclusive você pode consultar o nosso vídeo onde nós falamos um pouquinho mais sobre a plataforma AMD e Intel e demos algumas sugestões de placa-mãe e combinações. Do lado da AMD é um pouco mais complicado porque na geração Ryzen todos eles utilizam a M4 até os Ryzen 5000, mas diferentes gerações de placas-mãe ou de chipsets têm diferentes compatibilidades. Só recentemente foi liberado o suporte dos Ryzen 5000 nas placas-mãe X370, que eram as placas-mãe topo de linha da primeira geração dos processadores Ryzen. Então agora é possível fazer esse upgrade. Se você tem um Ryzen 1000 ou 2000, você consegue chegar até o Ryzen 5000, mas você precisa fazer atualização de BIOS, é um pouco mais complexo. É compatível, mas claro, como eu disse, se você partir para um Ryzen 5000 numa X370, você não vai ter todos os recursos de Ryzen 5000. E de novo, todos eles são a M4, mas dependendo da versão da BIOS, nessas placas mais antigas, você pode não conseguir utilizar mais chips antigos. Para isso, eu realmente recomendo que você dê uma olhada no vídeo que nós fizemos sobre a X370 com os Ryzen 5000. Do lado da AMD, todos os processadores são desbloqueados para overclock, pelo menos até os Ryzen 5000, e nas placas-mãe, todas são desbloqueadas para overclock de memória. Para overclock de processador, só da série B para cima. As placas-mãe série A não possuem suporte overclock para processador, mas possuem suporte para overclock de memória. Então, é um pouco mais complicado, mas basta você ir lá no site da fabricante e ver, essa placa-mãe suporta qual CPU? E aí você pode simplesmente dar uma olhada lá na lista de suporte de CPU e ver se ela é compatível ou não, e sempre dar uma pesquisada sobre o que cada geração traz e o que cada suporte de placa-mãe te entrega. É obviamente uma placa-mãe mais cara, normalmente traz algum tipo de vantagem, ou uma placa-mãe mais recente, nesse caso, pode trazer um suporte tanto do lado da AMD quanto do lado da Intel. Normalmente a PCI Express 4.0, como é o caso da 11ª geração da Intel para frente e dos Ryzen 5000 para frente, mas combinados com as placas-mãe corretas, que possuem suporte a PCI Express 4.0. Mas em relação à memória, Robson, eu posso misturar memórias? Sim, você pode misturar memórias, inclusive de clocks diferentes, de fabricantes diferentes, e ela vai funcionar normalmente sem nenhum problema, como a gente já mostrou para vocês nesse vídeo que tem aqui no canal. Mas claro que o ideal é você combinar memórias da mesma fabricante e do mesmo clock, se possível, ou pelo menos do mesmo clock, se possível, mas normalmente deve funcionar sem problema. Em relação à placa de vídeo, processador, placa-mãe de marcas e fabricantes diferentes. Nossa, eu peguei uma Aorus e combinei com uma Galaxy e depois coloquei um water cooler da Cooler Master e depois coloquei uma fonte da Super Frame. Eu vou ter algum problema? Não, você não vai ter nenhum problema de compatibilidade. A única coisa que pode trazer alguma incompatibilidade é o software RGB, e esse é um caso à parte, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Esse é um pesadelo à parte, mas é o único lugar onde você deve encontrar qualquer tipo de dificuldade. No mais, hoje em dia as peças são bem compatíveis, as fabricantes inclusive se esforçam um pouquinho, pelo menos, para trazer compatibilidade até mesmo no RGB e nos softwares, e no geral em driver você não vai encontrar problema. Mas eu fiz uma combinação tal e tive problema. É certeza que é porque o processador era AMD e a placa de vídeo era Nvidia ou Intel? Mas não, provavelmente não é por isso, não é incompatibilidade de uma fabricante com a outra. Eles inclusive querem que vocês combinem as peças e monte aquele setup que seja o mais custo-benefício para você. Na verdade, eu recomendo que você misture as peças e encontre o melhor custo-benefício em cada um, seja na placa de vídeo ou seja no modelo ou na fabricante parceira que você vai conseguir montar o seu setup. Mas também tem outro detalhe de uma coisa realmente incompatível, que é a quantidade de pessoas que assistem o vídeo e que são inscritas no canal. Então ajuda a gente a melhorar essa estatística se inscrevendo aqui no canal e deixando o like aí também, pro YouTube finalmente entender que a gente tá fazendo algo que vocês gostam. Mas claro que se você tiver dúvidas, você sempre pode procurar, por exemplo, o nosso grupo lá do Telegram, onde nós temos vários colegas para tirar suas dúvidas, e para isso basta você virar membro aqui do canal, clicando aqui no botão e indo lá para a aba comunidade, onde já tem um link para você entrar para o nosso grupo do Telegram. Lá você pode tirar mais dúvidas, ou mesmo aqui na caixa de comentários. Deixa aí o seu comentário
comentário, diga se você também tinha de repente esse preconceito de misturar marcas ou se até hoje você não mistura e qual foi a sua escolha de setup, deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica ali no sininho para receber as notificações e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!